me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz, para me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, e eu sei que nada fiz pra merecer os meus defeitos. Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu não tinha nada para oferecer, e eu sei que nada fiz pra merecer os meus defeitos. Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu não tinha nada para oferecer, declare, e eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos, que são muitos, Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. E o amor tem um nome. Esse amor é tão incrível que a Bíblia diz que esse amor tem ciúme de nós. A Bíblia diz que esse amor tem zelo pela nossa vida. Esse amor fica tão entristecido quando nós não o priorizamos. Esse amor fica triste quando nós deixamos ele de lado. Esse amor tem ciúmes quando nós nos envolvemos com tantas outras coisas e deixamos ele de lado. Quando nós priorizamos tantas outras coisas e deixamos ele de lado. Quando nós olhamos
para tantas outras coisas e não olhamos para a palavra dele. Esse amor tem ciúme de nós. Esse amor diz que nós precisamos priorizar a presença dele para viver uma vida de intimidade com ele, para ouvir a voz dele, para sentir a presença dele, para sermos tocados por ele. Aleluia! Esse amor é o Espírito Santo. Davi, ele sentiu tanto medo de viver sem esse Espírito Santo, que ele orou e ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pediu, ele sentiu medo de ficar sem o Espírito Santo. E nós precisamos também ter esse temor. Dependendo daquilo que vamos fazer, precisamos pedir: Espírito Santo, isso agrada ao Senhor? Espírito Santo, será que se eu fizer isso vai te entristecer? Porque eu não quero perder a tua presença, eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero orar e não te sentir, eu não quero chegar na igreja, prestar um culto ao Senhor e não ter essa presença comigo. Aleluia! Precisamos do Espírito Santo. Dá para mim um ré e cante assim comigo essa canção. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão. Cadê meu povo que sabe? Só uma irmã aqui. Com o peso da cruz e as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, olha que coisa linda, com os santos subirei muito além das estrelas. Eu então descansarei. E não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia! Glória a Deus! É sobre isso. Nesta vida nós vamos ganhar, mas também vamos perder muita coisa. Mas se tiver a presença, aleluia, teremos forças para ter resiliência, conquistar tudo de novo, avançar. Como havíamos dito, pastor Samuel viria, mas a mãe dele sofreu um infarto e ele não pôde vir. Mas eu estou aqui. Amém, glória a Deus, obrigada.
Glória a Jesus. Então nós vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 4, do 7 até o 18. Hoje vai ser diferente. Nós vamos encerrar esse culto lá fora, porque eu vou fazer um ato profético. O pastor Giovanni teve medo de acontecer alguma tragédia aqui dentro, então vamos fazer lá fora por precaução, amém? Então fique bem atento em cada detalhe dessa palavra, porque nós vamos encerrar esse culto lá fora, em alto nível, amém? A hora que for para fora, já pode levar suas coisas, que de lá mesmo a gente já vai embora, tá bom? Mas por enquanto você pode ficar tranquilo, que nós ainda tem aqui uma meia horinha de palavra. Então vamos lá. Eu havia preparado para o outro Débora, como ele faltou, vamos para esse. Glória a Deus. Jesus sabe o dia certo, a hora certa de tratar conosco, né, irmãos? Eu não vejo nada como coincidência ou como impedimento do inimigo. Eu vejo como o agir de Deus tão poderoso, tão criterioso nos detalhes para tratar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui beber. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Podei vos assentar. Eu tenho uma palavra sobre esse tema, mas essa que eu vou pregar agora eu nunca preguei. Já preguei nesse tema em outras vezes, mas a de hoje é nova, é inédita. Você nunca ouviu, amém? Pastor Vanilson, mas a pastora, estou sempre vendo eles aqui, estou muito feliz. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amo muito vocês, viu? Jesus deixou a Judeia para ir para a Galileia, e para fazer esse percurso, esse trajeto, era-lhe necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário que durante esse trajeto ele passasse por Samaria. E chegando em Samaria, ele se assenta à beira de um poço que Jacó havia cavado para o seu povo e para o seu gado beber. Sentado ali, os seus discípulos saem e vão à cidade para comprar comida. E enquanto ele está ali no poço sentado, descansando, esperando os seus discípulos chegarem, chega uma mulher para tirar a água. A Bíblia nos diz que era meio-dia, era um momento de sol escaldante. Gente, nós temos um período de muito calor aqui e ele já começou. E nós temos aqui até dezembro de muito calor, mas muito calor. Só que se você vai em Israel, irmãos, o calor é dobrado. Lá quando faz frio, faz muito frio. E eu já estive lá no mês de maio. Gente, o mês de maio em Israel é tenebroso. Israel, os Emirados Árabes, é muito, mas é muito calor que você não tem noção da ideia. E eu posso imaginar essa mulher indo tirar água ao meio-dia,
o calor que essa mulher não enfrentava para ir tirar água ao meio-dia. Essa mulher, ela tinha uma má fama, se falava mal dela na cidade. Por quê? Por que da má fama? Porque essa mulher viveu uma sucessão de relacionamentos frustrados. Essa mulher viveu uma sucessão de relacionamentos que não deram certo. Por isso ela tinha uma má fama na cidade, a mulher dos 5 maridos, ou quem sabe a mulher adúltera, ou a mulher prostituta, não sei, eu só sei que a fama dela era ruim, não sei de que nome eles a chamavam, mas eu sei que a fama dela era ruim, era uma mulher de má fama, ela era rejeitada, ela era mal falada, e por isso percebe-se no texto que ela era uma mulher, preste muita atenção, ela era uma mulher que se isolava. Para quê? Para fugir dos olhares, dos julgamentos alheios. Ela tinha vergonha, e por isso ela ia no poço esse horário. As outras mulheres iam no poço pela manhã, quando o sol ainda não havia saído, mas essa mulher, ela escolhia o pior horário do dia para tirar água, porque certamente ela tinha muita vergonha de encontrar as outras mulheres, de encontrar as outras pessoas no texto, na beira do poço. A Bíblia não fala, mas fica muito claro quando diz que ela ia ao meio-dia, e era um horário em que ela estaria sozinha. Nós chegamos a essa conclusão porque nós entendemos que quem vai a um lugar aonde não tem ninguém, é porque essa pessoa não quer ver ninguém. É ou não é? Você, quando está com o seu coração angustiado, com a tua alma frustrada, e você não quer conversar, você não quer explicar, ou você está com vergonha de alguma situação, você se isola, você não quer ver ninguém, você não quer estar perto de ninguém, você não quer estar ao lado de ninguém. Então observe comigo no texto, o simples fato dessa mulher ir à fonte ao meio-dia, buscar a água, diz muito sobre o que ela sentia. De todas as mulheres que iam à fonte, só ela ia nesse horário, no pior horário do dia. Ela não queria ver ninguém, essa mulher queria se isolar. E eu preciso falar um pouco com você sobre essa questão de isolamento. Isolamento pode parecer a tática perfeita para quem quer evitar problema, mas eu preciso te lembrar: isolamento não é algo saudável. Isolamento não é saudável. Isolamento é diferente de solitude, porque às vezes nós precisamos sim de um momento de solitude. Precisamos de um momento de solitude para quê? Para descansar. Precisamos de um momento de solitude para quê? Para refletir. Precisamos de um momento de solitude para orar. Precisamos de um momento de solitude para reorganizar as nossas emoções, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Precisamos de momentos de solitude, mas se isolar não é saudável. Se isolar e não querer ver ninguém não é saudável. Jesus tinha os seus momentos de solitude. Ele ia para o monte, ele ficava sozinho com o Pai. Eram os momentos de solitude de Jesus. É muito saudável você tirar um momento a sós, fazer como Jesus ensinou, entrar no teu quarto, fechar a porta, e você e o seu Pai orar em secreto. São momentos de solitude, são necessários para a vida, mas o isolamento não. O isolamento nunca foi e nunca será algo saudável. Toda pessoa depressiva, ela deseja se isolar, ela deseja ficar quietinha no canto dela, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém. O isolamento, ele é diferente. A pessoa não se afasta porque ela encontrou paz. Ela se afasta porque ela perdeu a confiança. Ela se afasta porque ela perdeu a alegria. Ela se afasta porque ela perdeu a esperança. Ela se afasta porque ela não quer ver a cara de ninguém. Ela se afasta porque os sonhos para ela já não existem mais. Ela se afasta porque a frustração já tomou conta do coração dela, e é por isso que ela se afasta. Aí agora ela não quer conversar com ninguém. Aí agora ela não quer explicar nada. Agora ela não quer criar vínculos com ninguém. Agora ela não quer que ninguém chegue perto demais.
Quantas pessoas que foram machucadas em algum departamento da igreja, e aí sai daquela igreja e vai para outra, e quando chega nessa outra diz: eu vou chegar nessa igreja, mas eu não vou participar de nada, eu não quero nem que me vejam, eu vou sentar no último banco, eu não quero servir, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero ir para nenhum departamento. Por quê? Porque está machucada, não está saudável, porque gente saudável quer estar no meio de gente saudável quer se envolver, gente saudável tem prazer em conversar, tem prazer em ajudar o outro, gente saudável quer estar junto, quer estar no momento de comunhão. Tem muita gente aqui que está como aquela mulher, prefere se isolar para evitar julgamento, para evitar explicações, prefere se isolar para evitar problema, mas a vida é cheia de problemas, e as vitórias da vida estão em resolver os problemas. Aleluia! A nossa vitória está em resolver os problemas. O inimigo quer isso, que você se isole, que você se afunde na depressão, que você fique dentro do seu quarto trancado, trancada. O inimigo quer que você fique ali sem falar com ninguém. O inimigo quer te ver trancada em um quarto sem ter forças para levantar. O inimigo quer te ver na depressão, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero você no meio do povo, eu quero você no meio da congregação, eu quero você, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e vai mais para baixo um pouco e desce sobre a barba de Arão. É no meio dessa união, é no meio dessa comunhão que ele ordena a bênção. O diabo quer que você fique trancado no quarto, mas Deus quer que você esteja aqui no meio, aonde ele ordena a bênção. Em cada culto tem uma mesa preparada, e Deus já preparou um banquete para você. Então esteja no meio do povo. O inimigo quer que você seja aquela pessoa totalmente independente, que diga: eu não preciso de ninguém. E por detrás dessa independência tem uma alma ferida, com medo de ser ferida de novo. Tem uma alma ferida que não encontrou a cura. Existem pessoas que se isolam, não é porque elas são antissocial, não são antissociais. Elas se isolam porque já foram muito machucadas, já foram muito traídas por quem confiavam, foram abandonadas por quem deveria estar perto e quem sabe até prometeu ficar, foram expostas por quem conhecia os seus segredos, foram rejeitadas por quem deveria acolher, foram decepcionadas em quem confiava com todas as suas forças, foram machucadas em relacionamentos e agora querem se isolar. Então a alma vai criando esse sistema, esse mecanismo de defesa, e a pessoa começa a pensar: se ninguém entrar na minha vida, se ninguém se aproximar demais, ninguém vai me ferir, então eu vou me afastar, então eu vou ficar distante, eu não vou deixar ninguém se aproximar. Às vezes a pessoa até usa um argumento dizendo assim: ó, quem sabe você já ouviu isso, ou quem sabe até falou: eu gosto de ficar sozinho, ou eu gosto de ficar sozinho para os irmãos, eu não preciso de ninguém. Ou quem sabe você diz: quanto menos pessoas perto de mim, melhor. É fala de gente ferida, é fala de gente que está machucada. Ou quem sabe a pessoa diz: eu aprendi a resolver tudo sozinha. Que ótimo, é muito bom. Mas é tão bom quando a gente tem alguém que nos ajuda, que nos auxilia. Todas essas frases é uma alma machucada dizendo: eu tenho medo de ser ferida de novo. Mas na verdade, eu vou te contar uma coisa:
ninguém gosta de ficar sozinho, tá? Na verdade, ninguém gosta de estar só. Você não foi criado, e criada para ficar só. O próprio Deus disse essa frase quando criou Adão. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ei, por que você acha que foi instituída a igreja, o templo? Isso aqui não é conversinha de pastor, isso aqui não é invenção de pastor não, gente. No deserto, Deus mandou criar o tabernáculo, aonde o povo se reunia para ouvir a voz de Deus. O sacerdote entrava uma vez por ano, apresentava sacrifício, o povo ficava lá reunido, esperando uma resposta. Terminou o período de tabernáculo, Salomão constrói o templo. Veio a Babilônia, destruiu o templo. Eles criaram as sinagogas, lugares de reunião, para eles se reunirem e lerem, estudarem a Torá e cantar cânticos de adoração ao Senhor. Hoje tem sinagogas em muitos lugares, mas em Israel se reúnem ali em volta do Muro das Lamentações para se adorar ao Senhor. Ei, esse ajuntamento de gente para ouvir a palavra, para adorar a Deus, não é invenção de pastor como alguém diz por aí, não. É instituição de Deus para você e para mim. Ei, nós precisamos ser igreja, estar reunidos adorando ao Senhor. Isso é propósito de Deus. E se você acha que não é, experimenta faltar culto, para você ver como você vai ficar fraco espiritualmente, para você ver como você vai esfriar, para você ver como você não vai ter força para orar, para você ver como as portas vão se fechar, para você ver como a sua vida vai piorar, para você ver como a sua alma vai entrar em um estado de vazio tão grande que nada e nem ninguém poderá preencher. Tinha um hino que eu cantava antigamente. Ele era muito bonito. E na metade do coro dizia assim, ó: vai que tu verás o que te espera aí fora. Vai, pega os seus bens e arruma a mala e vai embora. Vai, eu quero ver se você será feliz longe de mim. Vai, que os seus amigos já estão te esperando. Vai, enquanto a festa e a balada está rolando. Vai, é mais ou menos assim. Uma hora nós vamos ensaiar para nós cantar aqui para eles. É Deus dizendo: vai, você quer ir? Vai, experimenta se é bom lá fora. Experimenta se tem alegria lá fora. Irmão, aqui você pode estar com a conta no vermelho, mas você ouve uma palavra, você fica tão feliz. Você pode ter acabado de ter tido um problema terrível lá na sua casa, mas você sente a presença de Deus, irmão. Você esquece o problema que ficou, você esquece tudo, porque esse é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Esse é o lugar, é no meio da comunhão. Então é por isso que o diabo quer que você se isole. Para quê? Para você sentir vazio de alma, para você ficar vazio, para você ficar sem esperança. Toda pessoa ferida que não é tratada procura uma maneira de se proteger, de se blindar. Alguns se protegem atacando. Tem gente que você vai falar com ela, ela está com 10 pedras na mão para te atacar. É gente ferida, está machucada. Outros se protegem controlando, querem controlar tudo e todos. Outros se protegem sendo frios, se torna frio, não demonstra amor, não demonstra sentimento. Outros tentam se proteger, tentando agradar todo mundo. Você conhece alguém assim? Quer agradar todo mundo, para quê? Para não ser ferido. E eu vou dar uma deixa aqui, para com isso. Tem gente que mesmo você agradando, fazendo de tudo, elas são ingratas de natureza. É tipo aquele vídeo do cara querendo tirar a cobra do fogo. Ela vai morder ele fazendo um favor, ele tirando ela do fogo, ela morde. Por quê? Porque é da natureza dela morder. Ela vai morder. E outros
tentam se proteger isolando. Por isso, nem sempre isolamento é só um problema de alguém que resolveu se tornar antissocial. Isolamento, é só uma fumaça. O incêndio está muito mais lá embaixo. Só foi a fumacinha que subiu, mas o incêndio já está acontecendo lá embaixo. Meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui. Talvez a causa do isolamento de alguém aqui seja um abandono. Talvez a causa do isolamento de alguém aqui seja uma rejeição. Talvez a causa do isolamento de alguém aqui seja uma frustração por algo que você lutou para que acontecesse e não aconteceu. Talvez a causa do isolamento de alguém aqui seja um abuso. E isso é muito mais comum do que muita gente imagina. E por estar falando de isolamento, você mamãe, não vou dizer papai não, porque a mãe é que está mais perto, a mãe é que conversa mais, assim acredito. Você mamãe, se você vê a sua criança se isolando demais, retraída demais, tímida demais, de uma hora para outra, cuidado, ela pode estar sendo abusada. E você precisa observar os detalhes. Ah, mas do nada essa criança está com raiva do tio, não quer nem ficar perto do tio, não quer ficar perto do padrasto, ou não quer ficar perto do pai. Do nada essa criança ficou estranha. Cuidado, observe, porque você pode estar lidando com um abusador que a criança não tem coragem de contar. Observe as suas crianças. Mãe, olhe a genitália de sua criança todos os dias e diga para ela: ninguém pode mexer aqui, tá? Porque quando alguém mexer, ela vai dizer: mamãe falou que não pode. Está entendendo? Talvez o isolamento seja por isso, por perdas, por decepções que nunca foram processadas. Porque tem decepções que a gente não consegue processar na hora. Eu já sofri decepções que eu fiquei dias, meses tentando processar, tentando entender como alguém teve coragem de fazer aquilo comigo, como alguém teve coragem de agir daquela forma. Eu demorei a processar. E aí você vai se isolando para tentar entender o que está acontecendo, por que disso? Aí você se isola porque tem coisas que dói demais, tem decepções que dói demais, e porque dói demais e você não tem como ficar falando, você se isola para tentar entender. Quem se identifica? Você quer entender o porquê, você quer entender a situação, e você vai demorando para processar. E a pessoa que vive nesse estado de alerta, ela convive tanto com aquele trauma, com aquela dor, que ela acaba achando e acreditando que aquilo ali faz parte da personalidade dela. E ela diz: não, eu sou assim. Não, você não é assim. Eu sou assim. Não. Eu me conheço, Maida, eu me conheço. Eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, faço piada, faço zoada. Para mim pôr um apelido em você é rapidinho, eu consigo achar um apelido bem legal. Só que quando eu estou triste, isso não acontece. Entendeu? Quando eu estou triste, isso não acontece, eu fico muito séria. E isso é perigoso. Aí eu falo: eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim. Eu sou diferente. Eu não sou desse jeito. Então eu começo já, entendeu? A identificar, a procurar uma forma de me curar, porque senão eu sei aonde isso pode dar. Tá entendendo? Eu não posso me conformar e dizer: não, agora só porque eu tenho 43 anos eu vou ficar assim. Não. Eu vou morrer sei lá com quantos anos do mesmo jeito, porque eu sou assim. Eu sou alegre, eu sou risonha, eu dou risada de tudo. Eu sou alegre, eu não vou envelhecer uma velha rabugenta, triste. Não, eu me recuso. Eu me recuso a isso. Quem está entendendo diz glória a Deus.
Então isso não é a sua personalidade, você não é assim. É um mecanismo de defesa da tua alma que está em ação para fazer você se isolar. E eu vim dizer para você, você que anda triste, você que anda angustiado, você que anda se isolando, não quer falar com ninguém, não tem mais prazer em sentar em volta da mesa, em convidar os amigos para um banquete, eu vim dizer para você, essa não é a sua personalidade, essa não é você, esse não é você, nós não somos assim, esse não é o seu jeito, você não é assim. Você foi criado, foi criada para ser uma mulher alegre, para refletir a glória de Deus por onde você passar. Você foi criado, foi criada para ser a imagem do seu Criador, para exalar o bom cheiro de Cristo aonde você passar, as pessoas perceber, olha o cheiro de Jesus nela, olha o cheiro de Jesus nele, oh glória, o cheiro de Cristo está nele, o cheiro de Cristo está nela. Você nunca vai ver alguém sentindo uma fragrância de cara feia. Pegou? Já pensou? Só se for de merda. Aí você... Mas se é perfume, você vai cheirar assim, ó. É ou não é? Se o cheiro é bom, você vai cheirar assim, sorrindo, ó. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós carregamos esse cheiro e aonde a gente passa, nós exalamos alegria, nós fazemos as pessoas sorrirem por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, aleluia. Então levante uma das tuas mãos e diga: eu sou alegre e serei muito feliz a partir desse dia. Ai Jesus, glória a Deus. Jesus quer que você esteja no meio e não isolada em um canto. Jesus quer que você esteja envolvido nas coisas espirituais, porque é nesse ambiente, é fazendo isso que nós nos alegramos. Você não nasceu assim, desconfiado. Você aprendeu a desconfiar por algo que você sofreu. Você não nasceu assim, frio, sem demonstrar algum tipo de sentimento. Não, você não nasceu assim. Algo aconteceu e você colocou uma pedra de gelo no teu coração e disse: eu não vou demonstrar sentimento a ninguém. Você não nasceu assim, aquela pessoa distante. Não. Você começou a não querer mais proximidade, porque você começou a associar proximidade com dor, com sofrimento. Você não nasceu assim, essa pessoa controladora que quer controlar tudo. Você começou a ser assim porque você teme que as coisas fujam de suas mãos e você tenha perdas novamente. Sabe quando que começa a cura interior? Quando que começa? É quando nós começamos a visitar o nosso passado e fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu para que eu me tornasse assim? A gente faz aquela visitinha, aquela retrospectiva. Todo final de ano tem aquela retrospectiva do ano. O que aconteceu o ano todo? Tem hora que a gente precisa olhar para trás e fazer uma retrospectiva. Quando foi que eu comecei a ficar assim? Quando foi que eu comecei a sentir essa dor? Fernandinha, por favor, entrega para eles um post-itzinho para eles já começarem a escrever de forma bem discreta, para não chamar a atenção e tirar a atenção da palavra. Cada um vai pegando o seu post-itzinho. Não fale nada, depois eu explico, só pega. Quando que começa? Quando eu faço uma retrospectiva e vou percebendo as coisas que aconteceram comigo, e começo a perceber que algumas coisas foram traumáticas para mim. O que é um trauma? Deixa eu te explicar o que é um trauma. É algo que me acontece
com um forte impacto emocional. Ah, fulano deu um traumatismo craniano. Por quê? Bateu a cabeça. Tá, um forte impacto na cabeça, traumatismo craniano. Então a palavra trauma vem de impacto. Então o que é um trauma? É aquilo que te impactou. Talvez o que me traumatiza não traumatiza você. Por quê? Porque cada um de nós viemos de uma família. E essa família, ela teve uma forma de educar os seus filhos. E nessa forma de educar os seus filhos, alguns filhos se acostumaram com algumas coisas. Está entendendo? Tem famílias que são acostumadas com pais e mães que lhes tratam bem, não xingam, não espancam. Aí casa, o marido grita, o marido xinga. Trauma. Ela não está acostumada com isso. Ela recebe isso como um forte impacto emocional. Um impacto muito forte para ela. Ela não está acostumada com isso. Talvez outra pessoa não teria problema de ouvir um xingamento. Foi xingada desde sempre em casa. É só mais um me xingando. Está entendendo? Quem está pegando? É só para você entender a diferença de uma pessoa que pode ter um trauma e outra pelo mesmo motivo ficar tranquila e está tudo bem. Ela aceita. Hello? Mas o trauma, ele vem a partir disso, de um forte impacto emocional. Quando nós visitamos o nosso passado, nós vamos descobrir o que é que nos deixou assim. Qual foi o trauma? Qual foi o momento da minha história que eu me deixei ser ferida, ser ferido, ser machucado? Quando nós visitamos o nosso passado, nós vamos detectar fatos. E agora eu preciso que você dobre a tua atenção aqui em mim. O fato de nós detectarmos uma causa, um sintoma, não cura. Diga comigo: o fato de eu detectar um trauma, uma dor, não me cura, mas já é o começo. Vamos supor que você tem uma doença. Já pegou a folha? Olha para mim. Não precisa olhar para a folha, está em branco, não tem nada escrito. Olha só, preste muita atenção. O trauma, ele está ali. Eu sei que ele existe, eu detecto ele. É como uma doença. Por que a febre existe? Para mostrar que tem uma inflamação no seu corpo e que está virando ou se tornando uma infecção. Inflamação, infecção. Se a febre não chega, quem não tem caneta só faz assim que eles levam para você. Se a febre não chega, você nunca ia descobrir que tinha uma inflamação. Você só descobre que tem porque veio a febre. Então o sintoma, ele te ajuda a descobrir que tem uma causa. O sintoma te ajuda a saber que tem algo de errado com o seu corpo. Não é a cura saber. A cura está mais embaixo aqui que eu vou te mostrar. Por experiência própria, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. E eu vou falar de forma bem assim, bem sutil, muito clara. Ó, alguém precisando de caneta ali, para que vocês não me confundam. Observe só. Por experiência própria, eu posso falar uma coisa com muita propriedade para vocês. Eu estudei psicologia, inclusive eu fiz a minha pós-graduação pela Febracis em psicologia positiva, a ciência da felicidade.
terminei tem uns 3, 4 anos. Eu estudei muito psicanálise, estudei muito, tanto a psicologia quanto a psicanálise tem métodos muito bons para diagnosticar problemas. A psicologia e a psicanálise tem métodos maravilhosos para diagnosticar o problema. Quem aqui já fez terapia? O psicólogo ou o psicanalista foi conversando com você, foi te fazendo perguntas, foi te deixando falar e depois te deu um diagnóstico. Foi ou não foi? Você é assim, assim, assim. Você precisa disso e disso e disso. Eles dão o diagnóstico, gente. Mas quem cura é só Jesus. Está entendendo? Quem cura, ei, o psicanalista é muito bom, o trabalho deles é muito válido. Se você pode, tem condição, faça sim uma terapia. Encha o ouvido deles lá de coisa. Fale muito. Esvazie tudo. Mas quem cura é só Jesus. Porque é bom falar, irmão. É bom falar, principalmente para quem não vai tomar partido. Principalmente, sabe, para aquele juiz que está ali apitando o jogo. Ele torce para o Corinthians, mas está apitando um jogo do Palmeiras e o Flamengo. Entendeu? Isso é o psicólogo. Ele não vai puxar nem para um lado nem para o outro, se for um bom profissional. Então ele vai ouvir você e vai saber te dar o conselho certo e vai diagnosticar o seu problema emocional. Mas quem cura a igreja é só Jesus. Vai lá e descubra o que está acontecendo. Aí você vai em Jesus e diz: Jesus, eu tenho trauma, eu tenho muita rejeição, eu tenho isso. Vamos agora para o particular, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, porque eu preciso ser curado. Está entendendo? Pegou? Os profissionais são bons, não estou falando mal deles. Eu só estou dizendo que ferida de alma só Jesus cura. Lá na alma, só Jesus pode ir. Eu conheço gente que tem 20 anos de psicóloga aí, gente. Que diabo de cura é essa que nunca chega? Nenhum tratamento de câncer dura esse tempo todo. Ou já sara ou o senhor já recolhe. É ou não é? Eu estou mentindo? Ué, vai curar quando? Vamos prosseguir. Não vou ser cancelada. Se eu pudesse falar tudo o que eu penso, irmãos, não é fácil para mim segurar. Só o Espírito Santo pode nos curar. Ele é o Consolador. Jesus falou: eu mandarei outro Consolador. Uma alma ferida, ela está precisando ser consolada pelo Espírito Santo, e só Ele é o Consolador. Então, se você deseja e pode fazer uma terapia, vai lá e faça. Se você encontrar um bom terapeuta, ele vai fazer você enxergar muitos traumas, muitas raízes, muitas feridas, e ele vai te dar um bom diagnóstico para você entender que realmente você é uma pessoa problemática e precisa de ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas poder para curar é só o nosso Senhor. Aleluia! A cura nos faz entender, preste bem atenção, que aquilo que nos aconteceu não pode mais fazer parte da nossa história. Fez parte um dia, mas não pode continuar fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e nos abençoa, e nos sara, e nos ajuda a administrar, a governar bem as nossas emoções. Eu me lembro, irmãos, que antigamente, no começo do meu casamento, eu brigava muito com meu marido. Mas eu aprendi. Todo mundo que convive com a gente percebe. Vocês já viram a gente brigando? Fala a verdade. Por que a gente não briga? Eu vou explicar para vocês. Porque quando eu estou com raiva de alguma coisa que ele fez, ou de alguma coisa que ele falou, eu espero. Passa um dia, passa 2, ele fala assim: o que foi que você está estranho?
mas do terceiro dia não passa. Aí eu vejo ele lá no cantinho, né? Tristinho, o que foi? Aquele dia, você falou isso. Não gostei. Fiquei triste com você. Não me agradou. Não era assim que você devia ter agido. Aí sabe o que acontece? Ele me pede perdão e só alegria. Porque se eu falo na hora da raiva, se eu falo com a cabeça quente, e ele do mesmo jeito, ele espera até mais. Ele espera. E aí depois, com a cabeça fria, a gente conversa. Então quer dizer que seu casamento não tem confusãozinha, algum probleminha assim, eu fico com raiva. Mas briga, meus vizinhos nunca escutou, meus filhos nunca viram. Porque depois, no quarto, com a porta fechada, a gente conversa, resolve e se entende. Tá entendendo, irmãos? Eu não sou mais aquela surtada, não. Desequilibrada, aqui não, você não vai me pegar assim, não. Desequilibrada? O Rivotril vai e trabalha com força. Tô brincando, eu tomo é de outro. Vou fazer propaganda para ninguém não. Vamos lá. Então, quando nós estamos sarados, nós governamos as nossas emoções. Aí nós entramos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, aonde fala do fruto do Espírito. Ei, se você tem o Espírito Santo, o fruto dele vai operar em você, vai trabalhar em você, vai curar você, vai te ajudar a se controlar, vai ajudar você a controlar a sua boca, vai ajudar você a controlar a sua raiva. O que a Bíblia diz? Ireis, mas não pequeis. Aí tem gente que ira e peca logo em seguida. Fica irado aí, irmão, fica com raiva aí, irmão, dá um murro na parede, quebra logo essa mão, mas não peque. Entendeu? Ai, Jesus. Se você está com uma ferida aberta pelo que te fizeram algum dia, você pode estar vivendo da seguinte maneira: você pode estar sendo aquela pessoa que foi traída e agora suspeita de todo mundo. Você pode estar sendo aquela pessoa que um dia foi abandonada e agora uma pessoa não pode se distanciar um pouquinho, que você já sente que vai acontecer tudo de novo. Você pode estar sendo aquela pessoa que um dia alguém ou algumas pessoas mentiram para você e agora você procura mentira em tudo. Você está vasculhando tudo e aí a pessoa diz: olha, eu me atrasei por esse motivo, mas quem sabe esqueceu que teve outro motivo. Aí ela descobre esse outro motivo que a pessoa não falou e aí pronto, o pau quebra. Quem está pegando? Quem sabe você está sendo aquele tipo de pessoa que um dia você foi manipulada e hoje qualquer correção você acha que é uma manipulação. Um dia eu fui atender um casal e foi a mulher que pediu o atendimento. E ela disse assim: ele está me manipulando, ele está fazendo isso comigo, ele está achando que eu sou o quê? Ele está querendo fazer de mim uma Rapunzel presa aqui dentro. Aí eu fui lá ouvir, né, que eu sou toda do lado da mulher. Cheguei lá, vamos ouvir os dois lados. Quando eu cheguei, que eu ouvi os dois lados, ele disse assim para mim: pastora, sabe qual foi o motivo? É porque a água foi cortada aqui em casa e a minha esposa pediu uma mangueira para o vizinho e o vizinho cedeu. E sabe como é que ela foi lá buscar e levar a mangueira? De baby doll. Verdade. Aí eu disse: ô irmã, não, irmã, eu vim doida para te defender, mas agora eu vou ter que ficar do lado do irmão. Como é que uma mulher casada vai de baby dollzinho lá no quintal do vizinho, leva a mangueira, acha que estava difícil, volta com a mangueira? Aí não, irmão, aí eu tô achando meio estranho esse negócio dessa mangueira pra lá e pra cá de baby doll.
Mas a irmã, na cabeça dela, aquilo ali era uma manipulação. Ele estava manipulando ela. Ô irmã, se você tem um homem, eu disse o quê? Ele não vai querer que você anda pelada para outro, não. Você tem um moleque qualquer aí, ele não vai importar não. Você pode andar mostrando tudo, ele vai achar bonito. Mas se você tem um homem do teu lado, ele não vai gostar que outro homem olhe para você e deseje. Porque no Antigo Testamento está: não adulterarás. Mas no Novo, Jesus levou a régua lá em cima. E com a régua lá em cima ele disse: se você olhar com intenção, já adulterou. Pegou? Ela disse: ele está me manipulando. Mas eu falei o que era para ser falado, e ela não gostou mais de mim. Foi simples assim. Quem sabe você pode estar vivendo como aquela pessoa que um dia foi rejeitada, e agora qualquer silêncio para você é rejeição. E você tem sofrido com isso. E sem perceber, nós começamos a interpretar o presente através daquilo que nós sofremos no passado. Tem muita gente que interpreta o seu presente por aquilo que sofreu no passado. Os novos relacionamentos começam a pagar dívidas que nunca fizeram. Tá pegando? Aí a pessoa diz: é porque no relacionamento anterior era assim, é porque lá no passado era assim. Ei, esquece o relacionamento anterior. O relacionamento anterior é o anterior. A pessoa do relacionamento anterior é outra pessoa. Agora você está em outro relacionamento. Só que tem gente que eu percebo que tem uma dificuldade de encerrar ciclos, cortar vínculos. Ei, ex é ex, ex é ex, gente. Para com essa palhaçada de ficar com lenga-lenga com ex. Ex é ex, para com isso. Chega a me dar raiva uma coisa dessa. Ai, por causa dos filhos. Filho não é ex, não, ex é ex. Filho é filho, ex é ex. Vocês estão gostando? Eu posso parar. Esse lenga-lenga com leis, então volta pro ex. Já que gosta tanto do ex, já que a ex é tão boa, já que o ex é tão bom, volta pra lá. Ela está tirando foto bem de pertinho. Agora é outro relacionamento, gente. Não traga coisa antiga de lá para cá, não. Agora é outra pessoa, é outro nome. Tá entendendo? É tudo novo, é tudo novo. Quem não se cura do passado corre o risco de enxergar inimigos em pessoas que Deus preparou para te amar, que Deus colocou, enviou para a sua vida para te amar. Então para com isso, para de enxergar no atual o ex é ex, a ex é ex. Agora você está do lado de alguém e você precisa se esforçar para ser feliz com esse alguém. Vamos viver o presente. Nunca precisei ter contato com ex. Tenho 2 filhos ali. Nunca precisei. Nunca precisei. Nunca houve necessidade. E estou tão bem. E quando a pessoa está nesse estágio, eu já termino. Daqui a pouquinho, falta um pouquinho. Aí nós corremos o risco de entrar naquele estágio de autossabotagem. Samuel não veio, mas eu vim fazer vocês rir. Olha aí, ó. Aí nós entramos naquele estágio da autossabotagem, onde a pessoa não precisa de ninguém para atrapalhar a vida dela. Ela mesma se atrapalha. Já viu aquele memezinho? Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. É a autossabotagem. A pessoa sozinha
Ela consegue se autodestruir. Por quê? Porque ela está ferida, ela está machucada, ela está enxergando pelas lentes do passado, ela está julgando pelas lentes do passado. E é por isso que a cura é muito necessária. E sempre no Déboras eu procuro sempre falar desse assunto. Eu preciso tratar disso, porque eu percebo quantas pessoas feridas nós temos em nosso meio. Senhor Jesus, que é nesta noite te desatar de todas as experiências antigas que vinham te amarrando. Ei, tinha experiências antigas que vinham te amarrando, que vinham te acorrentando, e você precisa se desatar disso hoje. O Senhor Jesus quer fazer isso por você. Permita-se ser curada, ser curado pelo Senhor Jesus nessa noite. Voltando para a Samaritana, para nós encerrar. Eu saí do texto um tempão, mas estou voltando agora. Parecia ser um dia comum para aquela mulher, parecia ser um dia como qualquer outro. Ela saiu solitária, sozinha, para buscar aquela água, como ela sempre fazia. Mas o que ela não sabia é que Jesus já tinha marcado um encontro com ela naquele lugar para marcar a sua história. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se você tiver fé para receber, receba. São em dias comuns como esses que Deus resolve fazer coisas extraordinárias e mudar a nossa vida, e fazer assim, aquela virada de chave poderosa sobre nós. É em dias comuns que uma só palavra vem e muda tudo. Gente, um dia eu estava lá no apóstolo e ele estava ministrando, e ele estava falando sobre dívida de alma. Irmãos, o resto do que ele pregou, não sei te falar de nada. Eu só lembro dessa frase: dívida de alma. Por quê? Porque naquele dia aconteceu uma virada de chave poderosa. Eu tinha uma dívida de alma tão terrível na minha alma, porque como eu fui uma pessoa que já passei fome, já passei muita necessidade, já tive que ficar um ano com 2 pares de roupa, era uma no varal e a outra no meu corpo, sabe? Fui abandonada, fui deixada, meu pai morreu, minha mãe se tornou alcoólatra, moradora de rua, eu não tinha ninguém. Então eu tinha uma dívida comigo, que eu achava que eu tinha obrigação de falar sim para todo mundo, eu tinha obrigação de ajudar todo mundo, eu tinha obrigação de fazer tudo por todos. Aquele dia, quando ele chegou nessa parte, dívida de alma, foi muito libertador para mim. O meu coração continua sendo generoso. Às vezes eu pago para ver alguém que tem um coração mais generoso que o meu. A Fran está ganhando de mim esses últimos tempos. Mas eu sou extremamente generosa. Quem convive comigo há de contar alguns testemunhos para vocês. Mas hoje eu não faço por dívida, por achar que eu sou obrigada. Eu faço porque eu tenho um prazer em compartilhar o que Deus me deu. É diferente. E se eu achar que eu não devo fazer por você, eu não vou fazer. Mas antes eu achava que eu tinha obrigação de fazer. E foi numa mensagem simples assim que veio essa virada de chave. E o Espírito Santo me mostra chaves virando aqui nessa noite. Tem chaves virando aqui. Tem gente que não fará mais igual. Tem gente que não voltará para sua casa igual. Algumas coisas serão mudadas. Porque você está entendendo que algumas coisas que você fazia não era porque você era assim, porque você se tornou assim. Eu fazia o que fazia, sendo obrigada pela minha alma, sentindo uma imposição de alma, porque eu achava que porque um dia eu passei fome eu tinha que alimentar o mundo, porque um dia eu passei por isso eu tinha que fazer. Não, hoje não é por isso. Hoje é porque eu tenho prazer em repartir o que Deus colocou na minha vida. E se eu achar que tem uma hora ou uma pessoa com quem eu não devo repartir, eu não vou fazer só porque ela está precisando. Está entendendo? Porque até para ajudar, você tem que pedir direção de Deus. Porque foi Jesus que falou: não dê coisas santas aos cães e nem pérolas aos porcos. Então toma cuidado com quem você ajuda. Esse dia de hoje parece um dia comum, mas não se engane, esse é o dia que Deus marcou para virar chaves sobre a sua vida. Esse não é um dia comum, é o dia que Deus marcou para mudar a tua história. Ei, Amarabachorabai, Ele trouxe você aqui para encontrar com você aqui, para falar com você aqui, para marcar a sua vida com um milagre e para mudar totalmente áreas e situações da sua vida que você olhava e dizia: esse Amarabachorabai não tem jeito.
E é nesse lugar onde você diz que não tem jeito, que Deus vai fazer dar jeito. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e Jesus foi quem preparou aquele momento para ficar a sós com a mulher. Lembra que quando eles chegaram com a comida, Jesus não quis comer? Jesus falou assim: minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele não estava com fome, era nada. Eles vão comprar comida para ver, deixa eu em paz aqui um pouco. Deixa eu me livrar de vocês um pouco. Eu tenho um particular com uma mulher que eu preciso curar, eu preciso libertar. Tem momentos que Jesus promove momentos para estar a sós comigo e com você. Tem momentos que é o próprio Jesus que promove situações para ter um particular conosco. Ei, sabe por quê? E eu acho lindo essa parte ela é incrível, porque Jesus quer estar sozinho com a mulher. Porque Jesus sabia que o caso dela era delicado. Ele não queria expor a história dela, ele não queria expor os erros dela, ele não queria expor os fracassos dela, ele não queria expor as vergonhas dela. E é assim que Deus trata comigo e com você, sem nos expor. Ele trabalha na minha e na sua vida sem expor as nossas vergonhas, sem expor os nossos traumas, sem expor os nossos fracassos. Eu vim dizer para você nessa noite que Jesus está tratando com você aí no seu íntimo, no seu particular. Ele não vai expor a sua história aqui nesse culto, ele não vai expor a sua vergonha aqui nesse culto, ele não vai expor os seus defeitos, ele não vai expor os seus traumas, ele não vai expor a sua intimidade. Ele preserva aquilo que você não quer que ninguém saiba. Quando a mulher chega no poço, Jesus estava lá sentado esperando por ela. Ela estava acostumada a ir buscar água e nunca encontrar ninguém, mas no lugar da solidão daquela mulher, Jesus aparece. Eu profetizo nessa noite, no lugar da sua solidão, Jesus vai aparecer. Quem sabe é no carro andando enquanto você está indo para algum lugar. Quem sabe é no teu quarto, quando você chega e entra ali e fala: meu Deus, que solidão. É no momento da tua solidão, é no lugar da tua solidão que Ele vai aparecer para mudar a tua história, para curar traumas e feridas que existem dentro da tua alma. Quando ela chegou, Jesus criou um diálogo com ela, Jesus criou uma conversa. Jesus disse para aquela mulher: ei mulher, dá-me de beber. Porque ela estava com balde, já que ela está com balde, ela pode me dar algo de beber. Só que a mulher, versículo 9 do capítulo 4 de João, ela diz: como sendo tu judeu, pede a minha água, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana. Estava claro, eles não se falavam, eram dois povos que brigavam, eram dois povos que não se davam um com o outro. Ei, a mulher tinha muitas picuinhas, muitas amarguras dentro da alma dela. Ela tinha apego à contenda, à picuinha. Eu podia passar a noite todinha só pregando sobre isso. A gente que tem apego à picuinha, a gente que tem apego à contenda. O negócio aconteceu tem 300 anos, ela está lembrando até hoje. Meu Deus do céu, já não resolveu isso, gente? Já não passou? Para que ficar lembrando? Para que ficar com essa picuinha sempre lembrando? Está pegando? Ela tinha apego ao passado, e eu vim da parte de Deus pedir para você, em nome de Jesus: solta isso hoje, solta essa contenda hoje, solta essa raiva hoje, solta essa mágoa hoje, solta essa picuinha hoje, solta essa ira hoje, solta esse desejo de vingança hoje, solta isso hoje, porque se você não soltar, o Pai não vai te abençoar. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem alguma coisa. Se você não perdoa, Deus também não te perdoará. Então solta essa picuinha hoje, solta essa raiva hoje, solta essa contenda hoje. Deus quer fazer uma coisa nova. Solta as coisas velhas hoje, solta essas raivas antigas hoje. Eu tenho uma facilidade tão grande para esquecer. Um dia eu estava lá no Sinueiro, chegou uma irmã e me abraçou: oi pastorinha, oi. Depois eu falei: mas essa irmã não fez isso comigo? Depois eu lembrei, falei: mas não é possível. Fiquei com raiva, depois fiquei feliz. O Espírito Santo ministrou no meu coração: é isso mesmo, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Melhor coisa é esquecer mesmo, está tudo certo. É só você não dar acessos de novo
Mas você não precisa ficar de mal, você não precisa virar a cara, é só não dar mais acesso, é só isso, tá tudo certo. Somos crentes, corta o acesso, mas não precisa virar a cara igual um idiota. Não fala com você, não fala com você. Não, irmão, para com isso, não é coisa de crente não. Sangue de Jesus tem poder. Jesus está fazendo uma coisa nova. Jesus não tinha apego a essas contendas, Jesus não tinha apego a essas coisas. Aí Jesus diz para ela: ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, se você soubesse quem sou eu, não seria eu que te pediria, mas tu me pediria, e eu te daria da água viva. A mulher está falando segundo a sua percepção natural, e o Senhor está falando segundo a sua percepção espiritual. Aí ela olha para Jesus e fala bem assim: ei, psiu, olha aqui, o senhor não tem balde? Está entendendo? O senhor não tem um balde? Ei, Jesus não tinha um balde, e por isso a mulher pensava: ele não tem condição de me dar água. Está dizendo aí que se eu pedisse, ele que me daria. Nem balde ele tem. Ei, ele é a fonte. Para que balde, gente? Ei, para que balde? Quando você é a fonte, eu sou a fonte. Eu não preciso de balde, mulher. Quem precisa de balde é você. Eu sou a própria fonte. Posso te dar um conselho? Pare com essa mentalidade de balde, pare com essa mentalidade de migalha. Você está diante da fonte que jorra. Jesus é a fonte que jorra. Ei, quem sabe você está aí com um baldezinho? Não, para com isso. Esse balde não cabe nada. Ele quer te dar fonte de água. Fonte, Ele quer te dar, é uma fonte. Ela subestimou Jesus porque não tinha um balde. Mas não se engane, não subestime ninguém. Tem gente que parece que tem, mas não tem. Tem gente que parece que não tem, mas tem. Tem gente que parece que está vazio, mas está muito cheio. Tem gente que parece cheio, mas está vazio, não tem nada. Não julgue segundo a aparência. Nós precisamos buscar discernimento antes de julgar alguma coisa. Ela começou a desafiar Jesus e disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Veja como essa mulher é cheia de amargura, gente. Veja como essa mulher é afrontosa. Veja como essa mulher é cheia de argumento. Ela era uma mulher ferida, ela era uma mulher cheia de amargura, porque as feridas vão nos amargando. Nós vamos ficando uma pessoa amarga, chata, insuportável. Já prestou atenção que tem gente que é difícil você conversar com elas, porque elas são chatas, elas não têm um bom assunto, um bom relacionamento, uma boa conversa. Tudo delas é melhor, só elas que prestam. Já percebeu que tem gente assim? Você conhece alguém assim? Ou você é assim, por isso você não levanta a mão? Vamos lá. Então essa mulher era afrontosa, ela estava muito ferida, ela estava muito machucada, mas ela não era assim. Ela se tornou assim. Ela se tornou assim. Como eu sei disso? Porque ninguém nasce assim, chato não, irmão. A gente vai ficando. A gente vai ficando assim. As experiências, as dores, os traumas, os problemas vão inserindo em nós uma série de sentimentos ruins e vai formando em nós uma falsa identidade, uma identidade que não é nossa. Tem gente aqui que se tornou uma pessoa amarga, tem gente aqui que se tornou uma pessoa totalmente desesperançada. Você conversa com ela, ela não tem esperança para mais nada. Tem gente aqui que se tornou uma pessoa difícil de lidar. Você não era assim, agora você está uma pessoa difícil. Vai te explicar as coisas, você não entende nada. Por quê? Porque não ouve para entender, ouve para responder. Já está sempre aí com a língua afiada para responder. Tem gente aqui que era alegre, mas se tornou uma pessoa triste. As dores, as mágoas foi entristecendo você, foi te deixando assim. Mas Deus te trouxe aqui nesse culto para alinhar as suas emoções e para curar a sua alma, restaurar a sua essência. Você não é uma mulher triste, um homem triste. Você não é assim. A sua essência será restaurada aqui nessa noite. Jesus respondeu: qualquer que beber da água que eu te der voltará a ter sede. Qualquer que beber dessa água do poço voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede, porque vai jorrar dentro dela, ó, água para sempre. Jesus está falando de coisas eternas e de coisas espirituais. Jesus está falando de fonte.
fonte de paz, fonte de alegria, fonte de bênção. Jesus está falando de uma fonte de salvação. Jesus está falando de uma fonte de uma vida abundante. Jesus está falando que é muito possível eu ser feliz. Por quê? Porque Ele tem a fonte para me dar. Jesus está falando de coisas eternas, mas aquela mulher só conhecia de coisas passageiras, prazeres momentâneos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou aqui para dar a vocês coisas eternas. Não é prazeres momentâneos, não, é coisas eternas. Mas ela não entendia. Ela não entendia. Ela estava acostumada a sempre ir lá no poço buscar um pouquinho de água. Tem gente que está acostumada a ir no poço da sua vida, buscar um pouquinho de atenção, buscar um pouquinho de afeto, buscar um pouquinho de carinho, buscar um pouquinho de amor. Ei, mas Ele tem fonte. Ele está liberando coisas eternas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A carência não vai mais te levar para o poço. O consumismo, aquele negócio de sair comprando tudo na hora da ansiedade, não vai mais te levar para o poço. A decepção não vai mais te levar para o poço. A angústia não vai mais te levar para o poço. A traição não vai mais te levar para o poço. A depressão não vai mais te levar para o poço. Por quê? Porque o Senhor está liberando uma fonte de água no interior de cada um de nós. Quando Jesus fala de água viva, que fará nela uma fonte que lhe daria o privilégio de nunca mais ter sede, ela se interessa e diz: então me dá dessa água. Então Jesus responde, e aqui eu termino: vai lá, chama seu marido. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus não deu logo a água? Porque Jesus primeiro mexe na área problemática da nossa vida para trazer cura. Está entendendo? Aí depois Ele dá a bênção. Antes de cumprir algumas palavras liberadas sobre a minha e a sua vida, Ele vai tratar a nossa vida. Ele vai curar a nossa alma. Jesus nos dá a oportunidade de resolver pendências, feridas que estão na alma. Ela responde: eu não tenho marido. A frase foi curta e grossa. Quando nós não queremos tocar em algum assunto, a gente responde assim, curto e grosso. A gente não dá detalhes de nada. A frase foi curta e grossa, sem detalhes. Mas é justamente nessa área que você não quer mexer, que Jesus precisa mexer para te curar. É nessa área que você quer esconder. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu vou fazer uma grande obra na sua vida, mas primeiro eu vou tratar as suas feridas emocionais. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida e vou te usar poderosamente, mas primeiro eu vou te ensinar o que é perdão. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida, mas primeiro eu vou te ensinar o que você precisa renunciar para viver a minha presença. Eu tenho uma grande obra e eu vou te levantar com grande poder na minha presença, mas primeiro eu vou tratar o seu caráter. Você vai aprender a falar a verdade, você vai aprender a comprar e pagar no dia certo, você vai aprender a honrar o meu nome na terra. Eu vou usar você, Jesus está dizendo, mas primeiro eu preciso restaurar a sua identidade e trazer você de volta para quem você é. Você está entendendo? Disseste bem, não tenho marido porque tiveste 5 e o que você tem agora não é seu. Isso disseste com verdade. Ela já havia se envolvido em 5 relacionamentos e nenhum deu certo, e agora ela estava com um homem que não era dela. Jesus não encontrou apenas uma mulher samaritana, Ele encontrou uma mulher ferida, Ele encontrou uma mulher machucada. Jesus enxerga muito mais do que uma mulher. Ele tinha olhado para ela com um olhar de amor. Essa mulher, ela tinha uma nacionalidade, ela tinha uma história, ela tinha relacionamentos quebrados, ela tinha perguntas, ela tinha amargura na alma, ela tinha necessidades e ela tinha feridas. Talvez a grande diferença entre Jesus e muitas pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós encontramos, é essa: as pessoas, elas olham e vê a nossa história. Jesus olha e vê a nossa alma. As pessoas olham e só vê a nossa história, mas Jesus olha e vê a história, a alma, a pessoa que precisa de mudança. As pessoas podem até ter conhecimento sobre o nosso passado, mas Jesus conhece os porquês do nosso passado, o porquê de cada decisão que nós tomamos no nosso passado. E Jesus vai agora curar a alma daquela mulher. Jesus tocou no ponto
que ela provavelmente queria esconder de todo mundo. Jesus toca onde ela queria esconder. Eu vai e chama seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Disseste bem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei da sua história, eu sei das suas perdas, eu sei dos seus traumas, eu conheço as suas dores, eu sei das rupturas nos relacionamentos, eu sei dos relacionamentos que terminaram e marcaram você, te envergonhou. Mas hoje eu vou te curar. Hoje eu vou te dar a água que liberta, que transforma e que faz milagre. Amém? Eu posso terminar aqui? Então preste muita atenção. Você vai escrever nesse papel feridas que você identificou na sua alma. Rejeição. Você sente rejeição? Sofreu abuso sexual mesmo? Abuso psicológico com xingamentos? Você tem rejeição de pai, mãe? Você tem trauma pelas vergonhas que passou? Que trauma você carrega? Você tem trauma de abandono? Você tem trauma porque você foi traída, foi traído? Você tem trauma pelas palavras duras que você ouviu? Uma vez eu atendi uma moça que ela tinha trauma de pobreza, porque ela foi muito pobre, ela teve uma vida muito pobre e ela tinha um trauma. Aquilo levou ela a uma situação muito difícil, que eu não vou expor aqui. Você tem uma ferida aberta aí por algo que aconteceu e você ainda não perdoou? Coloca tudo no papel, tudo que é coisa ruim, coloca nesse papel. Os que já foi curado, não. De coisas que você já foi curada, não. Vício, tem algum vício? Coloca aí. Jesus está dizendo: eu sei o que ninguém sabe. Eu sei aquilo que você tenta esconder. Mas eu te escolhi. Eu chamei você. Você é minha. Se alguém não tem caneta, levanta a mão. Alguém precisando de ajuda. Ó, 3 pessoas aqui na frente precisando de ajuda. Você não vai ficar presa nessa situação. Hoje é um dia de muita libertação. Você ainda carrega no seu coração um relacionamento que acabou? Escreve aí que você quer se livrar disso. Tem pessoa que a pessoa já está casada com outra, mas ainda tem aquele sentimento. Solta essa pessoa hoje. Solta, libera ela para você ser feliz. Tem trauma de dor, de ingratidão que você sofreu? Tem trauma de frustrações que você tem vivido? A samaritana foi curada. Largou o cântaro e foi para a cidade testemunhar de Jesus. Foi falar: encontrei um homem que falou toda a minha história. Ela tinha vergonha da história dela, agora ela está testificando e dizendo: eu encontrei um homem que mudou a minha história. Ela largou o cântaro e foi falar desse homem. Quem sabe você chegou aqui hoje carregando um cântaro, cheio de expectativas, ou talvez cheio de decepções, cheio de lembranças, cheio de marcas, cheio de rejeições, cheio de traumas, cheio de perguntas,
cheio de coisas que você nunca falou para ninguém. Quais são os seus traumas? Quais são as feridas? Olha, Jesus, isso aqui está doendo em mim ainda. Eu estou ferida por causa disso. Escreve aí. Escreve aí. Estou ferida ainda por causa disso. Você não precisa continuar vivendo a partir daquilo que fizeram com você. Você não precisa mais amar com medo de perder. Você não precisa desconfiar de todo mundo só porque um dia alguém te traiu. Você não precisa rejeitar pessoas porque um dia você foi rejeitada. Você não precisa continuar se punindo por um erro do passado. O seu passado pode explicar algumas de suas dores, mas ele não tem autoridade sobre o teu futuro. Todo mundo terminou? Amém? Quem não terminou, levanta a mão. 1, 2, estou esperando. O Senhor hoje está curando memórias que você não consegue apagar. O Senhor hoje está tratando feridas que você já aprendeu a esconder. O Senhor hoje está curando a pessoa que você se tornou ao longo desses anos. Você não será definido, definida pela pessoa que foi embora, pela pessoa que traiu, pela pessoa que rejeitou, por nada que sofreu. Aquilo que te feriu não terá a palavra final sobre a sua vida e nem sobre a sua identidade. Os que já terminaram, por favor, devolvam a caneta tem um negócio aí? Devolva a caneta na porta e siga as instruções da Fernandinha. Os que já terminaram podem ir. Devagar, porque só vai fazer quando chegar todo mundo, então não adianta correr. Você chegou aqui com uma história, mas vai voltar com um testemunho. Vai voltar para casa com um grande testemunho. Certifique-se de que você escreveu tudo. Pessoal da live não precisa sair, vocês vão continuar conosco, viu? Faça na sua casa, pega um papelzinho, escreva aí.
quiser me acusar, mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória pro Senhor Jesus? Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor.
ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, tudo pode. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Tudo pode até passar, tudo pode até mudar, tudo pode até passar, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, nós continuaremos com os olhos fixos em ti, Jesus. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei. Nós esperamos em ti, Senhor. Nós esperamos em ti, Senhor, sabendo que aqueles que esperam em ti serão renovados, renovam as suas forças, renovam as suas forças. Isso não é somente uma canção, isso é a palavra. Os que olham para ele estão radiantes. Não se achará frustração no rosto daqueles que olham para o Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a olhar para ele. Se você se sente cansado, desanimado, sem perspectiva de futuro, erga os seus olhos para ele nessa hora. Ele está aqui. Ele está aqui. Olhamos para ti. As dúvidas se vão, os medos se vão, a ansiedade se vai quando você chega, quando você nos toca. Oh,
Diga, eu olharei para ti, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiante, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti Estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando, cante isso a Ele. tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque